Foi naquelas enchente braba do Rio Grande do Sul, lá em maio de 2024, que eu vi que até uma galinha pode salvar a vida da gente. A minha vida mesmo. Uma galinha! Quem ia imaginar? Uma galinha marronzinha salvando gente. A Lurdinha, aquela galinha que me seguia pelo terreiro fazia anos, foi quem me avisou do perigo. Sim, senhora. Foi ela mesma. Quando o rio resolveu engolir tudo, tudo mesmo que eu tinha juntado na minha vidinha aqui na colônia, foi a Lurdinha que deu o alarme. Tem gente que não acredita quando eu conto. Uma galinha, dona Tide, a senhora está inventando. Mas quem é da roça que nem eu sabe mesmo que os bichos entendem coisa que a gente nem sonha. Os bichos sabem, viu? Eles sabem. Meu nome é Clotilde, mas todo mundo aqui me chama de Dona Tide. Dona Tide da galinha, agora me chamam. Já passei dos 70, mas ainda tô firme que nem araucária. Araucária resiste, eu também resisto. Moro nesse cantinho de terra desde que casei com meu Juca, que Deus o tenha. Criei 5 filhos aqui, vi neto nascer, e agora até bisneto eu tenho. E em todo esse tempão, nunca tinha visto água tanta que nem naqueles dias. Água, água, água por todo lado. A Lurdinha não era uma galinha qualquer, não. Galinha qualquer corre e se esconde. A Lurdinha não. Era dessas caipira marronzinha, de pena bem brilhosa. Brilhosa como os olhos dela, que parecia saber das coisas. Ganhei ela de presente da minha comadre Jurema, lá vai uns 8 anos. Essa galinha era diferente das outras. Diferente mesmo. Parecia que entendia o que a gente falava. Entendia tudo. Quando eu ia no quintal, ela vinha correndo, me seguia que nem cachorrinho. Seguia mesmo. As outras se escondiam, mas a Lurdinha não. Ficava ali paradinha do meu lado enquanto eu tratava da horta. Os homens daqui da roça vivem caçoando de mim por causa disso. Mas, Tide, isso é só uma galinha, dizia meu filho mais velho. Só uma galinha? Só uma galinha? Não existe só uma galinha. Mas eu sempre soube que entre eu e a Lurdinha tinha uma coisa diferente. Uma ligação, sabe? Uma ligação forte mesmo. Parecia que a bichinha sentia as coisas antes de acontecer. E sentia mesmo. E foi isso mesmo que salvou não só a minha vida, mas a da minha família inteirinha naquela noite de temporal que parecia não ter fim. Uma galinha salvando gente. Quem diria? Mas foi assim mesmo. A minha vidinha aqui na colônia sempre foi assim. Simples, mas muito boa, viu? Antes dessa tragédia toda, eu tinha minha rotininha que não trocava por nada nesse mundo. Levantava cedinho, com o primeiro cantar do galo, lá pelas 5 da manhã, quando o céu ainda tá escurinho, mas já começa a clarear um pouquinho no horizonte. Esse horário tem um cheirinho diferente no ar, um cheiro de orvalho, de terra molhada, de manhã começando. Quem é da cidade grande não conhece isso não. A primeira coisa que eu fazia era acender o fogão a lenha. Ah, meu fogãozinho. Era um fogão antigo, daqueles de ferro mesmo, que meu Juca, que Deus o tenha, comprou lá no começo do nosso casamento. Tem gente que acha que fogão a lenha é atraso, mas não é não. O calorzinho dele esquenta a casa toda nos dias de frio e deixa a comida com um gostinho que fogão de gás nem sonha em ter. A fumaça subia pelo teto e saía pela chaminé, fazendo aquela fumacinha que dava para ver de longe. Os vizinhos sempre diziam: quando a gente vê a fumaça da casa da Tide, sabe que o dia já começou na colônia. Depois de botar a água para o café, eu ia dar uma espiada nas criação. Abria a porta dos fundos e já ia ouvindo aquela barulheira boa. O porco roncando, as vacas mugindo lá no pasto, os pintinhos piando e as galinhas cacarejando. Era música pros meu ouvido. E lá vinha ela, a Lurdinha, sempre a primeira a me ver. Diferente das outras galinhas que ficava tudo junto no terreiro, a Lurdinha parecia que me esperava todo santo dia na porta. A Lurdinha não era só uma galinha comum, dessas que a gente cria só para comer ou pros ovos. Ela era especial. Quando ganhei ela da comadre Jurema, ela era só um pintinho magrelo, marronzinho. Eu que criei ela na mão, dando quirerinha e água. Talvez por isso ela me seguia que nem sombra. Aonde eu ia no quintal, lá ia a Lurdinha atrás de mim, catando as minhoquinhas e os bichinhos que eu ia desenterrando quando mexia na terra da horta. E a minha hortinha era meu orgulho. Tinha de tudo um pouco: alface, repolho,
couve, cenoura, beterraba, tempero verde. Era uma fartura só. Plantava tudo sem veneno, do jeitinho antigo. A terra aqui é boa, abençoada, só precisa de água e carinho. E na época da chuva, então, nem precisava regar. As verduras crescia bonita, verdinha, gostosa. Os vizinhos até vinham buscar. Tide, me arruma umas folhas de alface e um pé de repolho? E eu sempre dava, porque Deus me ensinou que o que a gente reparte, multiplica. Além da horta, tinha nossa rocinha de milho e feijão mais para trás do terreno, subindo um pouquinho o morro. Não era grande coisa, mas dava pra gente comer o ano inteiro e ainda sobrava para dar pros parentes e vender um pouquinho na cidade. Meu filho mais velho, o Antônio, que agora mora em Porto Alegre, mas sempre volta para me visitar, dizia: Mãe, a senhora não precisa mais trabalhar tanto assim. Mas eu respondia: Filho, quem nasceu na lida só descansa quando vai pro céu. E é verdade mesmo. Depois de cuidar da horta e das criação, eu voltava para casa para fazer o almoço pros netos que moram comigo. O Juquinha e a Rosinha, filho do meu caçula que mora ali pertinho com a esposa dele, a Marlene. Os dois vêm todo dia almoçar com a avó porque os pais trabalham na cidade. E eles adoram a comida que eu faço no fogão a lenha. Arroz branquinho, feijão com linguiça, carne de panela bem macia, polenta frita e sempre uma salada da horta. Tudo fresquinho. Depois do almoço, enquanto as crianças brincavam no terreiro, eu aproveitava para fazer meus crochê. Ah, como eu gostava de fazer crochê! Fazia toalha, guardanapo, trilho de mesa, colcha, tudo colorido. Vendi muito na cidade, sabia? O pessoal gostava do meu ponto, dizia que era bem certinho. O dinheirinho que eu ganhava, guardava numa latinha, escondidinha. Era para emergência, como dizia meu Juca. Lá pelas 4 da tarde, era a hora do meu chimarrão sagrado. Sentava na varanda, com a cuia na mão, e ficava olhando o horizonte, os bichos no pasto, as montanhas lá longe. E a Lurdinha? Sempre ali do ladinho, paradinha. Às vezes eu até conversava com ela, contava das minhas coisas, das minhas preocupações. Pode parecer bobagem, mas parecia que ela entendia tudo. Quando eu estava triste, ela ficava quietinha do meu lado. Quando eu estava alegre, ela ficava toda animada, cacarejando e me seguindo mais ainda. Bicho tem um sentimento que a gente nem imagina. As noites era sempre tranquila. Depois de rezar meu terço, que rezo todo dia desde menina, eu assistia um pouquinho de televisão. Gostava de ver as novelas e o jornal, para saber das notícias do mundo. Depois, lá pelas 9, já estava na cama. E assim era minha vidinha, dia após dia, sem muita mudança, mas cheia de pequena alegria. Nossa casinha não era nada de outro mundo, mas para mim era um palácio. Tinha 3 quartos, sala, cozinha grande com o fogão a lenha e um banheiro que o Juca fez quando a luz elétrica chegou aqui, lá pelos anos 80. As paredes eram de madeira pintada de azul clarinho e o telhado de telha de barro, daquelas antigas mesmo. No verão esquentava um pouco, mas no inverno era bem quentinha. Tinha umas rachaduras aqui e ali, e quando chovia muito forte, a gente punha balde em alguns cantos que pingava. Mas era nosso cantinho, onde criei meus filhos, onde vivia as melhor coisa da minha vida. A gente vivia longe da cidade, mas nunca senti falta das coisas de lá. Tinha tudo o que precisava: comida boa na mesa, água limpa do poço, teto para se abrigar e a companhia dos bichos e da família. O luxo da gente era ter saúde para trabalhar e ver o sol nascer todo dia. Como dizia minha mãe, rico é quem tem paz no coração. E eu tinha essa riqueza. Nunca ia imaginar que tudo isso que construí com tanto suor ia ficar debaixo d'água em questão de hora. Que aquele riozinho manso que passava lá embaixo, onde até lavava roupa às vezes, ia virar um monstro furioso que engoliu nosso sonho, nossa história, nossas lembranças. Mas a vida é assim mesmo. Num minuto tá tudo bem, no outro, tudo muda. E se não fosse a Lurdinha, a minha galinha marronzinha, a história que eu tô contando agora podia ter um final bem diferente, bem triste. Foi no começo de maio de 2024 que tudo começou a mudar. Primeiro, veio aquela chuvinha fininha, daquelas que a gente até gosta porque molha a plantação sem estragar nada. Chuva boa, como a gente diz aqui na colônia.
Mas aí ela não parou mais. 1 dia, 2 dias, 3 dias, e a chuva continuando, sem dar trégua. No começo, até achei bom. A gente estava precisando de água depois de um verão tão seco que até os poços começaram a baixar. É Deus mandando bênção. Eu falei pro meu genro quando ele comentou que estava chovendo demais. No 4º dia de chuva sem parar, comecei a ficar preocupada. Não era mais aquela chuvinha mansa. Agora vinha com trovão, com relâmpago, com vento forte que sacudia as árvores. De noite, então, Deus do céu! Parecia que o mundo ia acabar. Os clarão dos relâmpagos iluminava tudo, e os trovão era tão forte que fazia a casa tremer. Os netos não conseguia dormir de medo. Eu fazia chá de cidreira para acalmar, rezava com eles, contava história, mas era difícil porque eu mesma estava ficando assustada. Será que vai continuar assim? Eu perguntava para o meu filho que mora comigo, o Tião. Ele tentava me acalmar. É só uma chuvarada, mãe. Vai passar logo. Mas não passou. No 5º dia, a gente ligou a televisão e viu que não era só aqui. Era todo o Rio Grande do Sul que estava debaixo d'água. A cidade perto de Rio já estava começando a inundar. Porto Alegre, Lajeado, São Leopoldo, tudo alagando. O jornal mostrava gente saindo de casa com água pela cintura, móveis boiando nas ruas, carro sendo levado pela correnteza. O Tião olhou para mim com uma cara diferente depois de ver o jornal. Mãe, acho que dessa vez é sério mesmo. Nunca vi chover tanto assim desde que nasci. E ele já tem quase 50 anos, mas mesmo assim, a gente nunca acha que a desgraça vai bater na nossa porta, sabe? A gente sempre pensa, isso aí acontece com os outros, não com a gente. Como eu tava enganada, meu Deus, como eu tava enganada. No 6º dia, a chuva continuava sem parar, mas agora com uma força que nunca tinha visto antes. Parecia que o céu tinha rasgado e toda a água que existia lá em cima estava caindo de uma vez. O barulho era tanto que a gente tinha que gritar para se ouvir dentro de casa. E aí, pela primeira vez, eu vi o Tião realmente preocupado. Ele abriu a porta e apontou lá para baixo, pro nosso riozinho. Aquele rio que era tão manso, tão estreitinho que dava até para pular de uma margem para outra, agora estava irreconhecível. Tinha virado um monstro marrom, barulhento, cheio de raiva. A água já tinha subido tanto que cobriu as pedras onde eu lavava a roupa. Já estava chegando na parte mais baixa da nossa terra, onde ficava a plantação de milho. O Tião balançou a cabeça. Se continuar chovendo assim, vamos ter problema. A Lurdinha, minha galinha marronzinha, também estava diferente. Não ficava mais no terreiro com as outras. Agora ela se refugiava debaixo da varanda e quando eu chamava, ela não vinha. Parecia que estava com medo, que pressentia alguma coisa. Os outros bichos também estavam estranho. As vacas mugiam mais alto, o cachorro latia sem motivo, os porcos ficavam agitados. Bicho sabe das coisas antes da gente, isso é verdade mesmo. Nessa mesma noite, o Tião ligou o rádio para ouvir as notícias, já que a luz começou a falhar e a televisão não pegava direito. E foi aí que a gente ouviu o alerta. Moradores de áreas ribeirinhas devem deixar suas casas imediatamente. O nível dos rios continua subindo em todo o estado. Esta pode ser a pior enchente da história do Rio Grande do Sul. Eu olhei para o Tião e ele olhou para mim. Nós dois sabíamos o que aquilo significava. Nossa casa ficava numa parte mais alta, mas não tão alta assim. Se o rio subisse muito mesmo, a água chegaria até nós. Mas mesmo assim, a gente resistiu. Não vamos sair agora, no meio dessa chuvarada, no escuro, disse o Tião. Vamos esperar até amanhã cedo. Se piorar, a gente pega as crianças e vai para a casa do compadre Nico, lá no alto do morro. Eu concordei, mas não consegui dormir direito aquela noite. Ficava pensando nas coisas que podia perder. As fotos do meu Juca, as lembranças dos filhos pequenos, os documentos, o dinheirinho que guardava na latinha. Será que dava tempo de salvar tudo? E os bichos? Como ia deixar eles para trás? A Lurdinha, que era quase gente de tão apegada a mim? De madrugada, levantei para tomar um pouco d'água e fui até a janela ver como estava lá fora. A chuva tinha diminuído um pouquinho, mas o céu estava preto, sem estrela, sem lua, só escuridão. Liguei o rádio bem baixinho para não acordar ninguém, e as notícias eram cada vez pior.
Vários municípios já tinham declarado estado de calamidade pública. Gente desaparecida, casa destruída, estrada interditada. Era como se o fim do mundo tivesse chegando para o nosso Rio Grande. Voltei para a cama, mas não consegui dormir. Fiquei rezando, pedindo para São Pedro, que é o santo da chuva, ter misericórdia de nós. Pedi para Nossa Senhora Aparecida proteger minha família. Prometi que se a gente saísse bem dessa, ia fazer uma festa de agradecimento e convidar toda a vizinhança. Quando o dia começou a clarear, ou melhor, quando a escuridão ficou um pouquinho menos escura, eu fui olhar de novo pela janela. E meu coração quase parou. A água do rio já tinha engolido toda a nossa plantação de milho e agora estava chegando perto do galinheiro. Se continuasse subindo naquele ritmo, em poucas horas chegaria na casa. Acordei o Tião na mesma hora, sacudindo ele. Filho, a água tá subindo, tá chegando perto de casa. Ele pulou da cama e foi ver. Quando voltou, já estava com outra cara. Mãe, vamos ter que sair daqui. Vou acordar a Marlene e as crianças. A senhora junta os documentos, remédio e um pouco de comida. Só o essencial, tá? O Tião ainda tentou ligar pro compadre Nico, mas os telefones já não funcionavam mais, nem celular, nem fixo. Tava tudo mudo. A gente tava isolado. Foi nessa hora que eu comecei a sentir um medo de verdade, daqueles que deixa a gente gelada por dentro. E se a gente não conseguisse sair a tempo? E se a água subisse mais rápido do que a gente pensava? Mãe, a senhora tem certeza que não quer ir agora? O Tião perguntou mais uma vez. Eu olhei pela janela. A chuva tinha diminuído mais um pouco. Talvez fosse só um susto. Talvez a água parasse de subir. Vamos esperar mais um pouquinho, filho. Se piorar, a gente sai. Mal sabia eu que essa decisão de esperar mais um pouco ia mudar tudo. Mal sabia eu que as próximas horas seriam as mais assustadoras da minha vida. E que uma simples galinha marronzinha ia ser nossa salvação. Foi de madrugada que o pesadelo começou de verdade. Eu estava num sono leve, daqueles que a gente tem quando tá preocupado, quando ouvi um barulho diferente lá fora. Não era só a chuva, que já tinha virado companheira constante nos últimos dias. Era um barulho surdo, como se fosse um ronco distante que foi ficando cada vez mais alto. Parecia que a terra estava gemendo de dor. Sentei na cama, com o coração batendo que nem tambor no peito. Acendi o lampião que deixava sempre do lado da cama, porque a luz já tinha acabado de vez desde a tarde. O relógio marcava 3h15 da madrugada. E o barulho aumentava, aumentava. Era como se um trem estivesse vindo na direção da casa, mas não tinha linha de trem por perto. Só podia ser a água. Foi quando senti a casa tremer. Não era um tremor forte, mas dava para sentir o chão vibrando debaixo dos pés. As janelas começaram a bater. As panelas penduradas na cozinha tilintavam. O teto fazia um barulho de estalo. Meu Deus do céu, o que é isso? Pensei em desespero. Levantei num pulo e fui pro quarto do Tião. Nem precisei bater na porta. Ele já estava de pé, vestindo a calça às pressas, com uma cara de quem também tinha entendido o que estava acontecendo. Mãe, é a água, tá subindo muito rápido. Ele abriu a cortina e apontou para fora. Mesmo na escuridão da noite, dava para ver pelo clarão dos relâmpagos que o rio tinha virado um mar marrom e furioso. A água já tinha engolido o galinheiro, o chiqueiro, e agora estava chegando no terreiro, a poucos metros da nossa casa. Acorda a Marlene e as crianças! Gritei pro Tião enquanto corria pro meu quarto. Vamos ter que sair agora! Minhas pernas tremiam tanto que quase não conseguia andar. Com as mãos geladas de medo, peguei uma sacola de pano e comecei a jogar dentro as coisas mais importantes. Os remédios da pressão, a foto do casamento com o Juca, os documentos guardados numa pasta, o terço que ganhei da minha mãe. O vento lá fora uivava como um bicho bravo. A chuva voltou com toda a força, chicoteando a janela. O trovão era tão forte que parecia que o céu ia rachar no meio. E aquele barulho da água subindo, engolindo tudo no caminho, não parava de aumentar. Marlene apareceu na porta do meu quarto com o Juquinha no colo, enrolado num cobertor. O menino chorava assustado. A Rosinha vinha atrás, agarrada na saia da mãe, com os olhinhos arregalados de pavor. Vó, tô com medo.
Ela falou com uma vozinha que partiu meu coração. Não precisa ter medo, minha florzinha. Menti, tentando parecer calma, enquanto passava a mão no cabelo dela. É só uma chuvinha mais forte. A gente vai na casa do tio Nico lá no alto e logo volta. Mas no fundo, eu sabia que talvez não voltasse nunca mais para aquela casa. O olhar que troquei com a Marlene dizia tudo. Nós duas entendíamos a gravidade da situação. De repente, ouvimos um barulho forte vindo da cozinha. Corremos para lá e vimos a água entrando por debaixo da porta. Era escura, lamacenta e vinha rápido, espalhando-se pelo chão de madeira. O Tião tentou segurar, empurrando um saco de ração contra a porta, mas não adiantava. A água encontrava outro caminho. Entrava pelas frestas, pelos buraquinhos no assoalho. "Mãe, pega só o que der para carregar, não tem mais tempo!" gritou o Tião enquanto corria para o quarto das crianças para pegar mais coisa. A água já estava na altura do tornozelo, gelada como gelo de inverno. Marlene começou a chorar, abraçando forte o Juquinha que berrava assustado. A Rosinha subiu numa cadeira, tremendo. Peguei uma sacola na despensa e enchi de comida. Pão, queijo, linguiça, o que dava para pegar rápido. Joguei dentro também umas garrafas d'água que, graças a Deus, tinha enchido no dia anterior, quando a água da torneira ainda estava limpa. Peguei os documentos, o dinheirinho da latinha, uns cobertor e enfiei tudo numa trouxa improvisada. A luz do lampião tremia nas paredes, fazendo sombra dançar de um jeito assustador. Lá fora, a tempestade rugia cada vez mais forte. Dentro de casa, a água subia rápido. Já estava quase na metade da canela. Os móveis mais leves, como as cadeiras da cozinha, já começavam a flutuar. A mesa pesada de madeira de lei ainda resistia. Mas por quanto tempo? Foi nessa hora que ouvimos um barulho horrível, como se algo tivesse quebrado lá fora. O Tião correu para a varanda e voltou branco como cera. "O galpão acabou de desabar. A água está subindo muito rápido." A casa inteira estremeceu. Um estrondo vindo do quarto dos fundos fez a gente gelar. Parte do telhado tinha cedido e agora a chuva entrava direto, misturando-se com a água que já invadia tudo. Os móveis rangiam, a madeira das paredes estalava. Nossa casa, que tinha resistido a tantos temporal ao longo de décadas, parecia que ia se desfazer a qualquer momento. "Temos que sair agora!" berrou o Tião, pegando a Rosinha no colo. "Vamos pro morro atrás da casa, é nossa única chance." Nesse momento, lembrei da Lurdinha. Meu Deus, a minha galinha! Com a correria, tinha esquecido completamente dela. Onde ela estaria nesse caos todo? O galinheiro já tinha sido engolido pela água. Será que ela tinha conseguido escapar? "E os bichos, filho?" gritei em desespero. O Tião balançou a cabeça. "Mãe, não dá tempo. As vacas e os porcos a gente soltou mais cedo. Eles devem ter corrido pro alto. As galinhas... A água já levou." Senti um aperto no peito. Meus bichos, meus companheiros de tanto tempo. Mas não tinha escolha. A vida da minha família vinha primeiro. Com a água já batendo no joelho, saímos pela porta da cozinha em direção aos fundos da casa, onde o terreno subia um pouco formando um morro. Era nossa única esperança. A chuva caía como se tivessem aberto uma cachoeira no céu. Os relâmpagos cortavam a escuridão, iluminando por segundo o cenário de destruição ao nosso redor. O que antes era nosso sítio, agora era um mar revolto, com apenas os topos das árvores e o telhado das construções aparecendo. A correnteza era tão forte que arrastava tudo. Pedaço de madeira, galho, até um colchão boiando vi passar. Marlene escorregou na lama com o Juquinha no colo, quase caindo dentro da água. O Tião conseguiu segurar ela a tempo, mas a trouxa com comida que ela carregava caiu e foi levada pela correnteza num instante. "Deixa ir!" gritei. "Só não solta o menino!" A água subia tão rápido que parecia estar nos perseguindo. A cada passo que dávamos morro acima, ela avançava logo atrás. Minhas pernas doíam, meu peito queimava do esforço. Mas o medo dava uma força que eu nem sabia que tinha. Pensava só em uma coisa: salvar minha família. Foi quando ouvimos aquele som, aquele cacarejo desesperado que mudaria tudo.
Quando eu ouvi aquele cacarejo, no meio daquela confusão toda, com a água subindo, a chuva caindo, os trovão estourando, primeiro achei que era minha cabeça pregando peça. Um barulho de galinha? Como podia ser? Mas veio de novo. Um cacarejo alto, desesperado, diferente de tudo que eu já tinha ouvido em mais de 70 anos lidando com galinha. Có, 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 có. Era um grito comprido, agudo, que parecia mais um pedido de socorro que um simples cacarejo. E eu conhecia aquele jeito de cacarejar. Era a Lurdinha. Minha galinha marronzinha tinha sobrevivido. Parei de subir o morro por um instante, tentando localizar de onde vinha o som. Mãe, pelo amor de Deus, não para! Gritou o Tião, puxando meu braço. A água tá vindo muito rápido. É a Lurdinha, respondi, quase chorando. Ela tá viva. Temos que achar ela. O Tião me olhou como se eu tivesse enlouquecido. E talvez eu tivesse mesmo. Quem arriscaria a vida por causa de uma galinha no meio de uma enchente daquele tamanho? Mas ele não entendia. A Lurdinha não era só uma galinha qualquer. Era parte da família. Era minha companheira de todo dia. Có, 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 có! O grito veio mais forte dessa vez, e eu consegui identificar de onde vinha. Um pouco mais acima no morro, à direita de onde estávamos subindo. Não era o caminho mais direto para o alto. Era um desvio, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava ir naquela direção. Tião, leva a Marlene e as crianças para o alto. Eu vou atrás da Lurdinha. A senhora perdeu o juízo? Ele berrou, com a Rosinha chorando no colo. Vamos morrer tudo se não subir logo. Foi aí que aconteceu uma coisa que eu nunca vou esquecer. A Lurdinha apareceu de repente voando baixo. Ela nunca foi boa de voo, como a maioria das galinhas de criação. Pousou num galho de árvore bem na nossa frente e começou a cacarejar sem parar, olhando para nós e depois olhando para o lado, como se quisesse mostrar alguma coisa. Tá vendo? Falei pro Tião. Ela tá querendo dizer alguma coisa. Nessa hora, ouvimos um barulho terrível vindo de trás. Nos viramos e vimos nossa casa, onde eu tinha vivido quase toda a minha vida, onde tinha criado meus filhos e meus netos, desabando como se fosse feita de papel. A água tinha solapado os alicerces, e agora as paredes cediam uma a uma. O telhado desabava, e tudo ia sendo engolido pela correnteza furiosa. Meu Deus do céu! Gritou a Marlene, abraçando o Juquinha com força. A água subia pelo morro muito mais rápido do que a gente imaginava. O caminho que estávamos seguindo, o mais direto para o alto, já estava com água chegando. Mas o lado que a Lurdinha indicava ainda estava seco. Vamos seguir ela, gritei apontando. Olha, aquele lado tá mais alto. No desespero, até o Tião, que sempre foi o mais racional, o mais pé no chão da família, concordou. Não tínhamos muita escolha. Mudamos de direção e começamos a subir para o lado que a Lurdinha indicava. Ela voou mais um pouquinho à frente, pousou de novo e continuou cacarejando como se estivesse dizendo: Vem, vem por aqui. A chuva ainda caía forte, mas parecia que a gente tinha encontrado um caminho melhor. De fato, essa trilha subia mais rápido, era mais íngreme. E logo estávamos num ponto mais alto que o lugar onde estaríamos se tivéssemos continuado no caminho original. Desse ponto, pudemos ver que o primeiro caminho já estava completamente debaixo d'água. A galinha salvou a gente, falou a Rosinha, com os olhinhos arregalados de espanto. Mesmo no meio do terror, aquela frase de criança me aqueceu o coração. Ela tinha entendido. A Lurdinha continuava à nossa frente, agora andando porque o terreno tinha ficado mais plano. De vez em quando ela parava, olhava para trás como se checasse se estávamos seguindo, e depois continuava. Juro por Deus que parecia que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Có, có, có! Ela cacarejava de um jeito mais calmo agora, como se dissesse que estávamos no caminho certo. Seguimos ela por mais uns 200 metros, subindo cada vez mais, até chegar num platô natural, uma espécie de pequeno campo elevado que eu nem lembrava que existia na nossa propriedade. Era um lugar protegido, com algumas árvores ao redor e, o mais importante, bem acima do nível da água. Acho que aqui estamos seguros, falou o Tião, colocando a Rosinha no chão e olhando ao redor. Ele parecia não acreditar no que tinha acontecido. Como é que essa galinha sabia?
A Lurdinha veio andando até mim, do jeito dela, balançando a cabeça para frente e para trás. Parou na minha frente e ficou me olhando com aqueles olhinho preto, como se perguntasse se tinha feito a coisa certa. Me abaixei, mesmo com toda a dor nas pernas velha, e estendi a mão. Ela veio e se aninhou ali, como fazia todos os dias quando eu ia dar comida pras galinhas. Obrigada, Lurdinha, falei baixinho, com a voz embargada. Senti as lágrimas correndo pelo rosto, se misturando com a chuva que ainda caía. Você salvou a gente. A Marlene, que até então estava calada, abraçando o Juquinha, finalmente falou. Tide, a senhora sempre disse que essa galinha era especial. Agora eu acredito. O Tião ainda parecia confuso, tentando entender o que tinha acontecido. Ele sempre foi assim, precisa explicar tudo pela lógica. Deve ser instinto animal, ele disse, passando a mão no cabelo molhado. Os bichos sentem quando o perigo está chegando. Ela deve ter encontrado esse lugar mais alto antes e voltou para avisar. Podia ser isso mesmo, não sei. O que sei é que, sem a Lurdinha, a gente teria continuado pelo outro caminho, que foi engolido pela água em questão de minuto. Estaríamos todos mortos agora. A chuva finalmente começou a diminuir um pouco, mas o céu continuava escuro, ameaçador. De onde estávamos, podíamos ver a destruição abaixo. Nossa casa tinha desaparecido completamente. O rio tinha virado um mar, cobrindo tudo que antes era nosso sítio. Só os topos das árvores mais altas apareciam acima da água. Tudo que tínhamos construído ao longo de uma vida estava debaixo daquela água barrenta. E agora? Perguntou a Marlene com voz fraca. Agora a gente agradece por estar vivo, respondi, ainda acariciando a Lurdinha. O resto a gente reconstrói depois. A galinha se acomodou no meu colo, fechando os olhos como se estivesse exausta. E devia estar mesmo. Como ela tinha sobrevivido quando o galinheiro foi inundado? Como tinha conseguido chegar até aquele ponto alto? E mais impressionante ainda, por que tinha voltado para nos avisar ao invés de simplesmente se salvar? Algumas coisas a gente nunca vai entender direito. Tem mistério na vida que é melhor só aceitar e agradecer. Olhei para o céu escuro, ainda despejando chuva, e fiz uma oração silenciosa de agradecimento. Por estarmos vivos, por termos uns aos outros, e por Deus ter mandado uma simples galinha marronzinha para nos guiar na hora mais escura. A Lurdinha abriu um olho, me olhou e soltou um cacarejo baixinho, quase como um suspiro de alívio. Naquele momento, tive certeza absoluta, aquela não era uma galinha comum. Era um anjinho de pena que Deus tinha colocado no meu terreiro para me proteger quando a hora chegasse. E a hora tinha chegado. A chuva deu uma pequena trégua, mas o céu continuava carregado, escuro como breu. Daquele lugar mais alto onde a Lurdinha tinha nos guiado, a gente podia ver a destruição lá embaixo. Era como se um mar marrom tivesse engolido tudo que conhecíamos. Nossa casa não existia mais. O galpão, o paiol, o galinheiro, o chiqueiro, tudo tinha virado parte daquele mar de lama que não parava de crescer. Vamos ter que subir mais, disse o Tião, olhando preocupado para o nível da água que, mesmo que mais devagar agora, continuava subindo. Esse lugar aqui é bom, mas não sei se é seguro o suficiente se continuar chovendo assim. Eu sabia que ele tinha razão. A enchente do Rio Grande do Sul em maio de 2024 não era uma enchente qualquer. Era um monstro que devorava tudo pela frente, sem dar chance. Já tínhamos visto na televisão, antes da luz acabar, as imagens de cidade inteira debaixo d'água, de represa estourando, de gente sendo resgatada de cima dos telhados. E agora era com a gente. Mas para onde vamos, Tião? Perguntou a Marlene, embalando o Juquinha que, exausto de tanto chorar, tinha finalmente adormecido nos braços dela. A estrada deve estar tudo alagada, não tem como chegar na cidade. O Tião apontou para o morro mais alto, que ficava uns 500 metros de onde estávamos. Ali em cima tem a casa do compadre Nico. É o ponto mais alto da região. Se a água chegar lá, então o mundo está acabando mesmo. A casa do compadre Nico ficava no topo do morro mais alto da região. Era um lugar bonito, com vista para todo o vale. Ele sempre brincava dizendo que tinha escolhido aquele lugar porque nem o dilúvio bíblico chegaria lá em cima.
Quem diria que aquela brincadeira agora parecia uma profecia? Será que ele tá lá? Perguntei, preocupada com nosso velho amigo que morava sozinho depois que a esposa faleceu. Tomara que sim, respondeu o Tião. E tomara que tenha lugar para nós. Deve ter mais gente indo para lá. Foi então que percebi. Não éramos só nós que estávamos passando por aquilo. Toda a comunidade, todos os nossos vizinhos, amigo de uma vida inteira, estavam enfrentando a mesma tragédia. Quantos tinham conseguido escapar a tempo? Quantos tinham perdido tudo, como nós? Ou pior, quantos tinham perdido a vida? Precisamos levar alguma coisa, falei, me dando conta de que quase tudo que tínhamos juntado para sair de casa tinha se perdido na correria. Comida, água, coberta. Não deu tempo de pegar quase nada, mãe, respondeu o Tião, mostrando a mochila ensopada que ainda carregava nas costas. Só tenho aqui uns documentos, um pouco de comida e 2 cobertor, mas tá tudo molhado. A Marlene tinha conseguido salvar a bolsa com os remédios do Juquinha, que tinha problema de bronquite, e algumas fraldas. Eu ainda tinha comigo aquela sacola de pano onde tinha colocado às pressas meus documentos, a foto do Juca e o terço da minha mãe. Era tudo que restava de uma vida inteira. E a Lurdinha? Perguntou a Rosinha, olhando para a galinha que continuava aninhada no meu colo, quietinha, como se entendesse a gravidade da situação. A Lurdinha vai com nós, respondi sem hesitar. Ela é da família. Salvou nossa vida. O Tião não protestou dessa vez. Depois do que tinha acontecido, até ele, que sempre implicava comigo por tratar a galinha como gente, parecia aceitar que a Lurdinha era especial. Vamos ter que ir logo, ele disse, olhando para o céu. Essa calmaria não vai durar. Daqui a pouco volta a chover forte. Começamos a nos preparar para subir até a casa do compadre Nico. O Tião ajudou a Marlene a amarrar o Juquinha nas costas com um pedaço de pano, para ela ter as mãos livres para se segurar durante a subida. A Rosinha, mesmo pequena, disse que conseguia subir sozinha. Sou forte que nem a vovó, ela falou com uma determinação que me encheu de orgulho. Eu coloquei a Lurdinha dentro da sacola de pano, deixando só a cabeça dela para fora, para ela poder respirar. Normalmente uma galinha ia se debater, tentar fugir, mas não a Lurdinha. Ela ficou quietinha, como se soubesse que precisava colaborar. Pronto? Perguntou o Tião, assumindo a liderança como sempre fazia na situação difícil. Eu vou na frente abrindo caminho. Marlene vai logo atrás comigo. Mãe, a senhora vem com a Rosinha, mas não desgruda da mão dela, tá? Assenti com a cabeça, segurando firme a mãozinha da minha neta. Com a outra mão, apertava a sacola com a Lurdinha contra o peito. Era uma subida difícil até a casa do compadre Nico. Ainda mais depois de tudo que tínhamos passado, mas não tínhamos escolha. Começamos a caminhada. O terreno estava encharcado, lamacento, escorregadio. A cada passo, meus pés afundavam na lama até o tornozelo. Minhas pernas de 70 e poucos anos reclamavam do esforço, doíam, tremiam, mas eu não podia parar. A Rosinha, tão pequena e já tão valente, se agarrava na minha mão e me dava força para continuar. A senhora tá bem, vó? Ela perguntava de vez em quando, me olhando com aqueles olhinhos preocupado. Tô sim, minha flor, eu respondia, tentando sorrir apesar do cansaço. A avó é forte que nem uma araucária, lembra? O caminho ficava cada vez mais íngreme. O Tião, às vezes, tinha que voltar para ajudar a Marlene com o Juquinha nas costas. Outras vezes, parava para me dar a mão nos trechos mais difíceis. A lama tornava tudo mais complicado. Escorregávamos, caíamos, nos levantávamos e continuávamos. De repente, a chuva voltou. Não era mais aquele temporal violento de antes, mas uma chuva fina e gelada que parecia penetrar até os ossos. Estávamos todos encharcados, tremendo de frio. A Rosinha começou a tossir e me preocupei que ela pegasse uma pneumonia. Falta muito, pai? Ela perguntou para o Tião, com a voz fraquinha. Só mais um pouquinho, filha, ele respondeu, mas eu conhecia aquele olhar. Ainda tínhamos um bom pedaço pela frente. A Lurdinha, dentro da sacola, começou a se agitar. Ela esticava o pescoço, olhava para o céu, como se pressentisse algo. De repente, soltou um cacarejo alto, igual aquele que tinha nos alertado antes. O que foi, Lurdinha? Perguntei, parando por um instante.
foi quando ouvimos o barulho. Um estrondo distante, como se fosse um trovão, mas contínuo, crescente. O Tião subiu num ponto mais alto e olhou para trás, na direção do vale. Seu rosto empalideceu. Corram! Ele gritou, voltando às pressas. Subam o mais rápido que puderem. O que foi? Gritou Marlene assustada. A barragem do rio estourou, ele berrou, já empurrando a gente para cima. A água tá vindo muito rápido. Meu coração gelou. A barragem ficava a alguns quilômetros dali e controlava o fluxo do rio principal que cortava a região. Se ela tinha estourado, Deus nos ajude. Foi como se um novo fôlego surgisse em todos nós. O medo da força que a gente nem sabe que tem. O Tião pegou a Rosinha no colo. Marlene, mesmo com o Juquinha nas costas, começou a subir mais rápido, e eu, uma velha de mais de 70 anos, comecei a escalar aquele morro com uma agilidade que não tinha há décadas. Vamos, mãe, vamos! Gritava o Tião alguns metros à frente. Com a Lurdinha agarrada contra o peito, eu subia, escorregava, me levantava e continuava. A sacola de pano com meus pertences batia nas minhas pernas. A lama entrava nos meus sapatos, a chuva escorria pelo meu rosto, misturada com lágrima e suor. Mas eu não podia parar. Não agora. Ao longe, o barulho da água aumentava. Era como um trem desgovernado vindo em nossa direção. Não ousei olhar para trás. Só havia um pensamento na minha cabeça. Subir, subir, subir. Quando finalmente conseguimos chegar ao topo do morro, onde ficava a casa do compadre Nico, eu achei que minhas pernas iam desistir de mim. Meu coração batia tão forte que parecia que ia saltar pela boca. Mas chegamos. Graças a Deus, chegamos a tempo. O compadre Nico estava lá, sim, e não estava sozinho. Parecia que metade da comunidade tinha tido a mesma ideia que nós. Tinha umas 20 pessoas amontoadas na casinha simples dele. Família dos Oliveira, os Mendes, os Pereira e mais alguns vizinhos que moravam mais pro lado do rio. Quando nos viu chegando, o compadre Nico veio correndo, os braços abertos. Mesmo aos 70 e poucos anos, ele ainda era forte como um touro. Tide, Tião! Graças a Nossa Senhora vocês conseguiram chegar. Ele gritou, abraçando a gente um por um. Tava rezando por vocês. A expressão no rosto dele quando olhou para baixo, pro vale, era de puro horror. A água já tinha coberto quase tudo. O que antes eram fazenda, sítio, estrada, agora era um mar marrom furioso. E a força da água que vinha da barragem rompida arrancava a árvore inteira do chão como se fossem palito de fósforo. Por pouco, sussurrou o Tião, abraçando forte as crianças. Se a gente tivesse demorado mais 5 minutos. Não precisava terminar a frase. Todo mundo ali sabia o que teria acontecido. O interior da casa do compadre Nico estava lotado. Criança chorando, mulher rezando, homem tentando se comunicar pelo rádio para pedir socorro. Não havia luz elétrica, claro, mas o compadre tinha um gerador pequeno que ligava de vez em quando para economizar combustível. Venham, vou arrumar um canto para vocês, disse o compadre, nos levando para dentro. Não tem muito espaço, mas vamos se ajeitando. O importante é que todo mundo tá vivo. Foi só aí que percebi quanta gente estava faltando. Cadê a família do seu Amaro? E o Silveira? E Dona Juraci, que morava sozinha perto da ponte? Ninguém mencionava, mas os olhar triste dizia tudo. Nem todos tinham conseguido escapar. O compadre Nico arrumou um cantinho pra gente perto da lareira, que estava acesa para tentar secar as roupas e aquecer a casa. Estávamos todos encharcados até os ossos, tremendo de frio e de medo. Mãe, a senhora tá bem? Perguntou o Tião, me ajudando a sentar num banco improvisado feito de tábua e tijolo. Tô, filho, respondi, mesmo sentindo que cada músculo do meu corpo gritava de dor. Só preciso descansar um pouquinho. A Lurdinha ainda estava na sacola, quietinha. Quando abri para ela respirar melhor, algumas pessoas olharam com curiosidade. Não era todo dia que se via alguém salvando uma galinha no meio de uma enchente, mas ninguém falou nada. Cada um ali tinha suas próprias perdas, suas próprias dor. A noite chegou rápido, ou talvez fosse só o céu escuro da tempestade que continuava. A chuva não parava,
caindo no telhado com um barulho constante que quase abafava as conversas. O compadre Nico distribuiu o pouco que tinha, algumas manta, um pouco de pão, café quente feito no fogão a lenha. Não era muito, mas naquela hora parecia um banquete. As crianças foram as primeiras a dormir, exausta pelo terror e pelo esforço da fuga. A Rosinha dormiu abraçada com o irmãozinho num colchão improvisado no chão. O Juquinha tinha parado de chorar, finalmente, mas de vez em quando soltava um soluço no sono, como se ainda estivesse assustado mesmo dormindo. Os adultos ficaram acordados até mais tarde, conversando em voz baixa, compartilhando a história da fuga, contando o que tinha dado tempo de salvar, lembrando do que tinha ficado para trás. Cada um tinha uma história de terror para contar, um momento em que achou que não ia conseguir escapar. A casa da minha mãe foi a primeira a desabar, contou a comadre Lourdes, enxugando as lágrimas. 40 anos morando no mesmo lugar, criou 10 filhos ali e em menos de 1 minuto sumiu tudo. Minha plantação de milho estava quase no ponto de colher, lamentou seu Juvenal. Ia ser a melhor safra em 5 anos. Agora não sobrou nem um pé. Cada história partia meu coração um pouquinho mais. Não era só a minha família que tinha perdido tudo. Era toda uma comunidade, toda uma vida que a gente tinha construído junto ao longo de gerações. A Lurdinha ficou no meu colo a noite toda. De vez em quando ela levantava a cabeça, olhava ao redor, como se estivesse checando se estava tudo bem, e depois voltava a se aninhar. Os outros bichos, cachorro, gato, que algumas famílias tinham conseguido salvar, também estavam quietos, como se entendessem a gravidade da situação. Na manhã seguinte, acordei com um cacarejo suave. Abri os olhos e vi a Lurdinha de pé no meu colo, me olhando. O dia tinha amanhecido, mas o céu continuava cinzento e a chuva, embora mais fraca, não tinha parado completamente. Bom dia, Lurdinha, sussurrei, acariciando suas penas marrom. Obrigada de novo por nos salvar. Foi quando notei algo no canto onde ela estava aninhada. Um ovo. A Lurdinha tinha botado um ovo durante a noite. Em meio a todo aquele caos, toda aquela destruição, ela tinha seguido o curso da natureza. A vida continuava. Mostrei o ovo pro Tião, que tinha acordado logo depois de mim. Olha só, ele disse, balançando a cabeça com um sorriso cansado. No meio dessa desgraça toda, a galinha ainda consegue botar ovo. É um sinal, filho, respondi. A vida sempre encontra um jeito. Ao longo daquele dia, os adultos se revezaram olhando pela janela, tentando avaliar a situação. A água continuava subindo, embora mais devagar. O rádio trazia notícia devastadora de todo o estado. A enchente de maio de 2024 estava sendo chamada de a pior catástrofe natural da história do Rio Grande do Sul. As crianças, depois do choque inicial, começaram a ficar inquietas, confinada naquele espaço pequeno com tanta gente. Foi aí que tive uma ideia. Vem cá, Rosinha. Chamei minha neta, que estava sentada num canto, quietinha. Quer conhecer melhor a Lurdinha? Ela botou um ovo essa noite. Os olhinhos dela brilharam pela primeira vez desde que tudo começou. Ela botou um ovo, vó? Posso ver? Logo, não era só a Rosinha, mas todas as crianças que estavam ali reunidas em volta de mim e da Lurdinha. Comecei a contar para elas como a galinha tinha nos salvado, como ela tinha mostrado o caminho certo quando estávamos perdidos. As crianças ouviam com os olhos arregalados, momentaneamente esquecendo o terror que tinham vivido. Ela é mágica, vó? Perguntou um dos netinhos da comadre Lourdes. Não, meu bem, respondi. Ela só é especial. Deus fala com a gente de muitas maneiras. Às vezes é através de um anjo, às vezes é através de uma galinha marronzinha. A Lurdinha, como se entendesse que era o centro das atenção, se comportava com uma dignidade quase cômica. Andava entre as crianças com a cabeça erguida, deixava que elas acariciassem suas penas e de vez em quando soltava um cacarejo suave que fazia todo mundo rir. Naquela noite, quando as crianças foram dormir, elas pediram que a Lurdinha ficasse perto delas. E assim foi. Minha galinha se aninhou entre os pequenos, como uma guardiã, e eles dormiram abraçado a ela, sentindo o calorzinho das penas marrom. A senhora conseguiu, Tide, disse o compadre Nico, sentando-se ao meu lado enquanto observávamos as crianças dormindo.
No meio dessa tragédia toda, conseguiu trazer um pouquinho de conforto para esses pequenos. Não fui eu, compadre, respondi. Foi a Lurdinha. Parece que ela sabe exatamente o que fazer na hora certa. O segundo dia, no topo do morro, foi ainda mais difícil que o primeiro. A comida começava a escassear, a água potável era pouca, e não havia sinal de resgate. O céu continuava fechado, ameaçador, embora a chuva tivesse diminuído para uma garoa fina e constante. Mas no meio de tudo isso, algo me dava esperança. A imagem daquelas crianças dormindo abraçada à minha galinha marronzinha, o ovo que ela tinha botado, símbolo de que a vida continua, de que sempre há recomeço. E, principalmente, a fé de que, se tínhamos sobrevivido até ali, era porque Deus tinha um propósito para nós. Ao anoitecer do segundo dia, quando já começávamos a nos preocupar seriamente com a falta de suprimento, ouvimos o som que tanto esperávamos, o barulho de helicóptero se aproximando. O resgate estava chegando. O resgate chegou no finalzinho do segundo dia. Primeiro a gente ouviu o barulho do helicóptero se aproximando. Depois vimos as luzes cortando o céu escuro. Todo mundo na casa do compadre Nico começou a gritar, a acenar com pano colorido, a fazer de tudo para ser visto. Era nossa salvação chegando. Graças a Deus! Gritou a comadre Lourdes, caindo de joelho e chorando. Graças a Deus! O helicóptero não pôde pousar, não tinha espaço suficiente, mas jogou suprimentos em pacotes especiais e comunicou pelo alto-falante que voltariam na manhã seguinte para começar a evacuação. Pelo menos agora tínhamos comida, água potável, remédios e cobertores secos. Aquela noite foi diferente. Havia uma pontinha de esperança no ar. As crianças conseguiram dormir mais tranquilas e até os adultos permitiram-se um pouco de otimismo. A Lurdinha, como sempre, ficou pertinho de mim e das crianças, como se ainda estivesse montando guarda. Na manhã do terceiro dia, como prometido, os helicópteros voltaram. Agora eram 3. Começaram a evacuar primeiro as crianças, os idosos e os doentes. Eu, claro, entrava nessa categoria, mas me recusei a ir sem minha família completa. E a família incluía a Lurdinha. "A senhora tem que levar a galinha?" perguntou um dos homens do resgate, com uma cara de quem achava aquilo a coisa mais estranha do mundo. "Meu filho", respondi, olhando bem nos olhos dele. "Essa galinha salvou minha vida e a da minha família. Onde eu for, ela vai junto." O homem não discutiu mais. Talvez tenha visto nos meus olhos que eu não ia ceder nesse ponto. Então, lá fomos nós. Eu, o Tião, a Marlene, as crianças e a Lurdinha, todos juntos num dos helicópteros, deixando para trás o que restava da nossa vida anterior. Durante o voo, pude ver pela primeira vez a dimensão completa da tragédia. O que antes eram campos verdes, plantações, casas e estradas, agora era um imenso mar marrom. Água por todo lado, cobrindo tudo. Apenas os topos de algumas árvores mais altas e os telhados de algumas construções apareciam aqui e ali, como ilhas perdidas naquele oceano de destruição. "Meu Deus do céu!" sussurrei, apertando a Lurdinha contra o peito. Ela também olhava pela janela, quietinha, como se entendesse a gravidade do que estávamos vendo. O piloto nos levou até um centro de acolhimento que tinha sido montado numa escola na cidade mais próxima que não estava alagada. Ali, centenas de pessoas como nós, desabrigados, traumatizados, tendo perdido tudo, recebiam os primeiros cuidados. Depois de 2 dias, quando a água começou a baixar um pouco, as autoridades permitiram que algumas pessoas voltassem, acompanhadas, para ver o que tinha sobrado de suas propriedades. O Tião insistiu em ir, e eu quis ir junto. Precisava ver com meus próprios olhos, precisava me despedir daquele lugar que tinha sido meu lar por tantas décadas. A viagem de volta foi feita num caminhão do exército, junto com outras famílias da nossa comunidade. O caminho que antes era familiar agora estava irreconhecível. Pontes caídas, estradas destruídas, enormes crateras onde antes havia asfalto. A paisagem toda tinha mudado. Quando finalmente chegamos ao que antes era nossa propriedade, meu coração apertou tanto que achei que ia parar de bater. Não havia mais nada, absolutamente nada que lembrasse o sítio onde eu tinha vivido quase toda a minha vida.
Nossa casa tinha desaparecido completamente. Nem os alicerces restavam. O galpão, o paiol, o galinheiro, o chiqueiro, tudo tinha sido arrancado pela força da água. Onde antes havia plantações ordenadas, agora havia apenas lama, entulho e destroços trazidos de outros lugares pela correnteza. Mãe, o Tião começou a dizer, mas não conseguiu continuar. Vi lágrimas escorrendo pelo rosto dele, algo raro de se ver. Meu filho sempre foi forte, sempre foi o pilar da família. Vê-lo chorar assim partiu meu coração ainda mais. Caminhamos com dificuldade pela lama que chegava no meio da canela. A Lurdinha, que tinha insistido em trazer comigo, estava no meu colo, olhando ao redor como se também estivesse procurando reconhecer algo familiar. Foi quando notamos, enroscado num dos poucos arbustos que tinha resistido à força da água, algo colorido. Nos aproximamos e descobrimos que era um pedaço da cortina da nossa sala, aquela que eu mesma tinha costurado há tantos anos. Uma relíquia do passado, uma memória material do que tínhamos perdido. O Tião pegou o pedaço de tecido, ainda encharcado e sujo de lama, e me entregou. Segurei aquele retalho como se fosse o mais precioso dos tesouros. Era tudo o que restava da nossa casa. Continuamos caminhando, procurando qualquer coisa que pudéssemos recuperar. Encontramos muito pouco. Uma panela amassada que o Tião reconheceu como sendo da nossa cozinha. Um porta-retrato com a foto toda borrada pela água, alguns talheres retorcidos. O mais doloroso foi encontrar, enterrado na lama, o crucifixo que ficava na parede do meu quarto. Tinha sido presente do meu Juca quando nos casamos. Estava sujo, quebrado, mas ainda reconhecível. Limpei como pude e guardei junto ao peito. Era um sinal, pensei. Um sinal de que a fé permanece mesmo quando tudo mais se vai. Acho que não tem mais nada pra gente aqui, mãe, disse o Tião finalmente olhando ao redor. Tudo que a gente construiu, tudo que a gente viveu. Tá tudo aqui, filho, respondi, tocando meu coração. As lembranças, o amor, nossa história, isso a água não leva. Naquele momento, a Lurdinha soltou um cacarejo suave, quase como se estivesse concordando comigo. O Tião olhou para ela, depois para mim, e pela primeira vez desde a tragédia, vi um pequeno sorriso se formar no rosto dele. A senhora e essa galinha, vocês são mais fortes que qualquer enchente. Antes de irmos embora, parei por um momento e olhei uma última vez para o que antes era nosso sítio. A dor era imensa, quase insuportável. Ali estava enterrada não apenas nossa casa física, mas tantas memórias, tantos momentos preciosos. O lugar onde dei à luz meus filhos, onde vi meus netos nascerem, onde vivi com meu Juca os anos mais felizes da minha vida. Adeus! Sussurrei, enquanto as lágrimas escorriam sem controle pelo meu rosto enrugado. A Lurdinha, como se sentisse minha dor, encostou sua cabecinha no meu queixo num gesto que parecia de consolo. Era apenas uma galinha, mas naquele momento era meu maior conforto. No caminho de volta para o abrigo, fiquei em silêncio, absorvendo tudo o que tinha visto, processando a perda, tentando encontrar forças para seguir em frente. A devastação era completa. Não era apenas nossa casa, nossa propriedade. Era toda uma comunidade, todo um modo de vida que tinha sido varrido pela água. O que vamos fazer agora? Perguntei ao Tião quando já estávamos quase chegando no abrigo. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu com uma determinação que me surpreendeu. Vamos recomeçar, mãe. É o que a gente sempre fez. É o que o povo do Rio Grande sempre fez. E olhei para ele, para minha nora, para meus netinhos e então para a Lurdinha, ainda aninhada no meu colo. Sim, íamos recomeçar. Porque quando tudo desmorona à sua volta, quando tudo que você construiu é levado pela água, só resta uma coisa a fazer: juntar os cacos e começar de novo. Naquela noite, no abrigo, sonhei com nossa casa, com nosso sítio, com a vida que tínhamos antes. Mas não era um sonho triste. Era um sonho de memórias boas, de tempos felizes que ninguém poderia tirar de mim. E quando acordei, com a Lurdinha dormindo ao meu lado, senti algo diferente no peito. Não era mais apenas dor. Era esperança. Ficamos quase um mês naquele abrigo improvisado na escola da cidade. No começo, era tudo muito difícil.
dormir no colchão no chão, dividir banheiro com tanta gente, a falta de privacidade. Mas aos poucos fomos nos adaptando. O ser humano tem essa capacidade incrível de se acostumar com quase tudo, até com a desgraça. A Lurdinha virou a celebridade do abrigo. Todo mundo queria conhecer a galinha que salvou a família. As crianças faziam fila para poder brincar com ela, dar milho na mão, passar a mão nas penas marrons brilhosas. E ela, sempre mansa, deixava todo mundo chegar perto, como se soubesse que estava trazendo um pouquinho de alegria no meio daquela tristeza toda. Foi lá pelo 20º dia no abrigo que começamos a ver os primeiros sinais de solidariedade organizada chegando até nós. Não que não tivesse havido ajuda antes, claro que tinha. Desde o primeiro dia, voluntários de todo o Brasil estavam ajudando nos resgates, na distribuição de comida e roupa, no atendimento médico. Mas agora começava a chegar um tipo diferente de ajuda. Uma ajuda pensando no depois, no recomeço. A primeira pessoa que apareceu com essa proposta foi o seu Antenor, um fazendeiro de uma região mais alta que não tinha sido tão afetada pela enchente. Ele chegou num domingo de manhã, de chapéu na mão, perguntando quem eram as famílias que tinham perdido tudo e queriam voltar para a vida na roça. Tenho umas terras que não estão sendo usada, ele explicou para o grupo que se formou ao redor dele. São terra boa, com água limpa, longe do rio. Tô oferecendo para quem quiser recomeçar. Não vou cobrar nada nos primeiros 2 anos. Depois a gente conversa. Fiquei olhando aquele homem que eu nunca tinha visto antes na vida, oferecendo um pedaço do que era dele pra gente que tinha perdido tudo. Meus olhos encheram d'água. O Tião, que estava do meu lado, apertou minha mão. "O que a senhora acha, mãe?" Ele perguntou baixinho. "Acho que é Deus abrindo uma porta, filho." Respondi, secando as lágrimas com a ponta do avental emprestado que eu usava. Não foi só o seu Antenor. Nos dias seguintes, mais gente apareceu com ofertas parecidas. Uns ofereciam terra, outros ofereciam emprego, outros traziam material de construção, ferramenta, semente, muda de planta, filhote de galinha, leitão, tudo o que precisava para começar uma vida nova no campo. A comadre Jurema, que graças a Deus tinha sobrevivido à enchente, veio me visitar um dia. Ela tinha perdido a casa também, mas os filhos que moravam na cidade tinham acolhido ela. "Tide", ela disse, segurando minhas mãos nas dela. "Os meninos não querem que eu volte para a roça. Dizem que é perigoso, que já tô velha para começar de novo. Então resolvi dar minhas coisas para quem vai voltar." Ela abriu uma sacola e tirou de lá várias coisas. Um punhado de semente que ela tinha guardado em pote de vidro, feijão, abóbora, milho, umas mudas de planta medicinal que ela cultivava no quintal dela, e um paninho bordado à mão. "Isso aqui", ela disse, mostrando o paninho, "é uma toalha de mesa que minha avó me ensinou a bordar. Perdi tudo na enchente, mas esse paninho estava guardado na casa da minha filha na cidade. Quero que a senhora fique com ele, para botar na mesa da casa nova." Abracei a comadre Jurema com toda a força que tinha, as duas chorando sem vergonha. Era assim que a gente ia se reconstruindo, com a ajuda uns dos outros, compartilhando o pouco que sobrou, somando força. O Tião aceitou a oferta do seu Antenor. Junto com mais 3 famílias do nosso lugarejo que também tinham perdido tudo, fomos conhecer as terras que ele estava oferecendo. Era um lugar bonito, numa encosta suave, com mata nativa de um lado e campo aberto do outro. Tinha uma nascente de água limpa e ficava bem longe de qualquer rio que pudesse transbordar. O mais importante, era alto, muito mais alto que nosso sítio antigo. "O que o senhor acha, seu Antenor?" perguntou o Tião, olhando ao redor. "A gente consegue viver bem aqui?" O seu Antenor sorriu, aquele sorriso de quem conhece a terra como a palma da mão. "Meu filho", ele respondeu, "essa terra aqui é abençoada. O que plantar, nasce. O que criar, cresce forte. Só precisa de gente disposta a trabalhar. Isso a gente tem de sobra", respondeu o Tião, estendendo a mão para o seu Antenor, selando o acordo. As semanas seguintes foram de muito trabalho. A comunidade inteira se juntou para ajudar a construir as casas novas. Homem, mulher, criança, todo mundo tinha uma tarefa. Uns cortavam madeira, outros carregavam material, outros preparavam comida para os trabalhadores. Era bonito de ver como, no meio da tragédia, o melhor do ser humano aparecia.
A Lurdinha acompanhava tudo, sempre por perto. Tinha virado uma espécie de mascote da reconstrução. Onde eu ia, ela ia atrás. Quando os trabalhadores estavam levantando as paredes da nossa casa nova, ela ficava paradinha, observando, como se estivesse supervisionando a obra. Um dia, ela sumiu por algumas horas. Fiquei preocupada, achando que tinha acontecido alguma coisa. Saí procurando, perguntando para todo mundo se tinham visto minha galinha marronzinha. Foi a Rosinha que a encontrou, bem no cantinho que seria o novo galinheiro. "Vó, vem ver!" ela gritou, toda animada. Quando cheguei lá, não acreditei no que vi. A Lurdinha tinha feito um ninho com palha e gravetos, e dentro dele havia 3 ovinhos recém-botados. "Ela tá fazendo a parte dela na reconstrução", disse o Tião, rindo. "Já tá garantindo o futuro do galinheiro." 3 meses depois da enchente, a casa nova estava pronta. Não era grande nem luxuosa como a antiga, que tinha sido construída e ampliada ao longo de décadas. Era uma casa simples, de madeira, com 3 quartos, sala, cozinha e um banheiro. Mas era nossa. Um novo lar, um novo começo. No dia da inauguração, fizemos uma festa. Todas as famílias que tinham ajudado na construção estavam lá. Tinha comida, bebida, música. A toalha bordada que a comadre Jurema tinha me dado enfeitava a mesa principal. As crianças corriam pelo terreiro novo, as mulheres trocavam receita e planta, os homens conversavam sobre a próxima safra. O seu antenor veio com a família toda. Trouxe de presente uma placa de madeira entalhada à mão, com os nomes da nossa família e a data da reconstrução. "Para nunca esquecer que depois da tempestade sempre vem a bonança", ele disse pregando a placa na entrada da casa. Quando a noite caiu e acendemos as lamparinas, ainda não tínhamos energia elétrica, mas logo viria, olhei ao redor e senti uma paz que não sentia desde antes da tragédia. Ali estavam meu filho, minha nora, meus netinhos, todos salvos, todos juntos. Ali estavam nossos vizinhos, amigos, conhecidos e até estranhos que tinham se tornado família na adversidade. E ali, empoleirada num banquinho perto de mim, estava a Lurdinha, minha galinha marronzinha, com suas penas brilhando à luz das lamparinas. Ela olhou para mim e soltou um cacarejo suave, como se estivesse dizendo: "Conseguimos, Tide, recomeçamos." Passei a mão nas penas dela, sentindo a gratidão me inundar por dentro. Tinha perdido tanto, minha casa, minhas coisas, minhas lembranças materiais, mas tinha ganhado também. Tinha ganhado a certeza de que nunca estamos sozinhos, que sempre há uma mão estendida, um coração aberto, uma alma generosa pronta para ajudar. E tinha ganhado, acima de tudo, a lição mais preciosa que a Lurdinha me ensinou, que às vezes a salvação vem de onde menos se espera, que Deus fala através das criaturas mais simples e que devemos sempre ouvir a voz do instinto. Já faz um tempo desde aquela enchente histórica que devastou o Rio Grande do Sul em maio de 2024. Muita coisa mudou na minha vida desde então. Nossa casa nova agora já parece um lar de verdade. O Tião conseguiu fazer uma horta ainda maior que a antiga, e as plantas crescem com uma força que parece que querem compensar o tempo perdido. Os netos estão mais crescidos, a Rosinha já vai para a escola, o Juquinha já corre por todo canto e vive perguntando das histórias da enchente. A vida seguiu, como sempre segue. Mas tem certas marcas que a gente carrega para sempre. Quando começa a chover forte, eu ainda sinto aquele aperto no peito, aquele medo gelado subindo pela espinha. Os pequenos ainda têm pesadelo às vezes, acordam chorando, achando que a água está voltando para levar tudo de novo. São feridas que o tempo ameniza, mas nunca fecha completamente. A Lurdinha continua comigo, claro. Agora ela já está mais velhinha, não bota tanto ovo quanto antes, mas continua sendo a rainha do galinheiro. As outras galinhas que vieram depois parecem respeitar ela, como se soubessem que ela é especial. E é mesmo. Não é qualquer galinha que salva uma família inteira de uma enchente. Quando recebo visita, principalmente gente de fora que não conhece nossa história, sempre acabo contando sobre a Lurdinha e o milagre que ela fez. Alguns acreditam, outros dão aquele sorrisinho de quem pensa:
Essa véia tá inventando história. Não me importo. Quem viveu sabe da verdade. O que aprendi com tudo isso? Aprendi que a gente nunca deve subestimar a natureza, nem a força destrutiva dela quando se revolta, nem a sabedoria instintiva dos bichos que parece que sentem as coisas antes da gente. Aprendi que perder tudo que é material pode doer muito, mas que as verdadeira riqueza, a família, os amigos, a fé, a esperança, essas ninguém tira da gente. Aprendi que o povo gaúcho é como a araucária. Pode vergar com o vento forte, mas não quebra. A gente se dobra, sofre, chora, mas depois se levanta e segue em frente. Vi gente que perdeu muito mais que eu, filho, pai, mãe, encontrar força para continuar, para reconstruir, para não desistir. Mas a lição mais importante veio da minha galinha marronzinha. A Lurdinha me ensinou que a gente precisa ouvir mais o silêncio, prestar atenção nos avisos sutil que o mundo nos dá. Quantas tragédias poderiam ser evitadas se a gente parasse para ouvir o que os bichos, as plantas, o próprio corpo da gente tenta dizer? Na correria da vida moderna, a gente esquece que faz parte da natureza, que está conectado com tudo que é vivo. A gente acha que é mais esperto, mais sabido que os bichos, que a mata, que o rio, que a arrogância. A enchente mostrou quem manda de verdade. E foi uma simples galinha que nos salvou. Não foi a tecnologia, nem o conhecimento, nem o dinheiro. Todo dia de manhã, quando acordo e vejo a Lurdinha no terreiro, agradeço a Deus por ela. Agradeço por ter me dado a sabedoria de ouvir o cacarejo desesperado dela naquela noite terrível. Agradeço por ter confiado no instinto de uma galinha quando tudo parecia perdido. Sabe, tem dias que eu sento na varanda da casa nova com a Lurdinha no colo e fico olhando para o horizonte, para o vale lá embaixo onde ficava a nossa casa antiga. A água já recuou faz tempo, a natureza já está se recuperando, o verde já voltou. Parece que nada aconteceu. Mas aconteceu e mudou a gente para sempre. Quando olho nos olhinhos preto da Lurdinha, às vezes me pergunto: será que ela sabe o que fez? Será que entende que salvou não só a minha vida, mas a do meu filho, da minha nora, dos meus netos? Será que ela sente orgulho, gratidão, amor? Não sei. Talvez seja bobagem pensar assim sobre uma galinha. Mas depois do que vivemos juntas, não consigo ver ela como só uma galinha. Para mim, ela é um anjo de pena que Deus mandou para me proteger. A vida é cheia de mistério, meus queridos. Cheia de coisa que a gente não entende direito. Por que uma enchente tão devastadora? Por que algumas famílias se salvaram e outras não? Por que foi justamente uma galinha que nos mostrou o caminho da salvação? São perguntas sem resposta, ou com resposta que a gente só vai conhecer quando estiver do outro lado. O que sei é que cada dia é um presente, cada amanhecer é uma bênção, cada momento com quem a gente ama é um tesouro que nenhuma enchente pode levar. Aprendi a valorizar as coisas simples, o cheiro do café de manhã, o barulho dos netos brincando, o calor do sol no rosto, o cacarejo da Lurdinha no terreiro. Quem passou por uma tragédia como aquela sai mudado. Ou endurece o coração e fica amargo, revoltado contra Deus e o mundo, ou amolece, fica mais sensível, mais grato, mais atento às pequenas belezas da vida. Graças a Deus e a minha galinha marronzinha, escolhi o segundo caminho. Se tem uma mensagem que quero deixar para quem está me ouvindo, é essa: ouça a natureza. Ouça os bichos. Ouça seu coração. A sabedoria nem sempre vem em palavra bonita, em livro, em discurso. Às vezes vem num simples cacarejo de uma galinha assustada. E você? Já sentiu que um bicho te avisou de alguma coisa? Já teve essa conexão com um animal que muita gente acha que é só um bicho? Me conta nos comentários. Adoraria conhecer outras histórias como a minha, saber que não sou a única que respeita a sabedoria dos nosso amigo de pata e pena. Um beijo para vocês.